Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler para falar de uma coisa que faz um tempo, né, minha gente, que a gente não traz esse assunto aqui, que são as premiações, que é o Oscar, que é o Globo de Ouro e o futuro delas, né? Afinal de contas, o que vai acontecer com esse monte de premiação quando a maioria dos filmes não está nos cinemas? Essa é uma pergunta que a gente vai responder nesse episódio com convidados mais do que especiais. Eu vou começar aqui por um cara que não é convidado, já é um fundador do Senta Que Lá Vem Spoiler, o oráculo do entretenimento, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha! Olá, pessoal. Espero que todos aí estejam bem, se cuidando. E eu acho que a gente está aqui hoje para gravar um episódio bastante divertido e a gente vai bater um papo, né? Sobre uma premiação que ainda respira o século XX em pleno 2020, né, cara? Isso é muito louco. Então, acho que vai render um papo bacana e vai ser uma consultoria para a rede ABC. Lá no final, a gente manda o boleto. Olha, e temos convidadas especiais aqui. O time das meninas está fortíssimo hoje. A gente tem de volta a Mila Camargo, que, aliás, recebeu inúmeros elogios no nosso episódio especial pós-Oscar. Fala, Mila. E aí, galera, bom estar de volta aqui, saudades de vocês. O primeiro episódio que eu gravei com o Senta foi o especial Oscar, né? E a gente debateu e sem querer naquele episódio a gente meio que já começou a levantar algumas questões, porque até então essa pandemia a gente não sabia a duração dela, o que rumo ela ia tomar. E alguns meses depois estamos de volta aqui, porque sim, muita coisa mudou e muita coisa vai mudar neste mundo maravilhoso da sétima arte. E temos também ela, que já esteve 22 vezes cobrindo o Festival de Cannes, super experiente com eventos, inclusive cinematográficos, Thaís Alcântara. E aí, Thaís? Tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui de volta. A última vez a gente falou sobre as lives, sobre o que estava acontecendo, mas esperávamos que a quarentena fosse de 40 dias, né? E agora tá durando. Quem me dera ter coberto todas as 22 vezes Cannes. Fui só 2 vezes. Na escadinha, com a foto básica. De resto, as outras não. Ainda. Ah, mas ela é muito humilde, gente. Ela já esteve em diversos festivais e vai acrescentar muito a essa nossa conversa em mais um episódio do... Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores. Olha, antes da gente começar a falar do futuro do Oscar e também do cinema, temos um recadinho aqui, né, Cunha? O Senta Que Lá Vem Spoiler, ele também está nas redes sociais, né? A gente tem o perfil aí, o @podcast_SQLVS. Mas também, se você não quiser ficar procurando aí nos canais, é simplesmente você digitar lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler, que a gente está onipresente lá, né? Não, Sansa? Estamos onipresentes. Se você entrar no Spotify, por exemplo, e escrever só Senta, a gente está tão bem lá, minha gente, que o Que Lá Vem Spoiler já aparece de forma automática, muito antes de vários fãs que tem por ali. É isso, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde mais você imaginar. E se a gente não tiver na sua plataforma predileta, fala pra gente que a gente dá um jeito de chegar lá. Muito bem, meus amores, olha só, o futuro do Oscar. Pra gente falar do futuro do Oscar, temos que olhar também para o presente do Oscar, né, e do cinema, e para o passado, né? Então estamos passando por algumas transformações. Olha só, a despeito, minha gente, da gente ter muita gente preocupada com a lotação das salas de cinema, como é que isso vai ficar, o streaming tomou conta, eu trago números e nós gostamos muito de dados por aqui, afinal, números tratam de verdades, né? Tivemos 180 milhões de tickets vendidos em 2017, de acordo com o Pancini, 163 milhões de tickets vendidos em 2018 e 174 milhões de tickets vendidos em 2019, o que indica que a curva do cinema não está numa descendente, até porque, né, queridos, 2019 foi um ano iluminado para o cinema. Bom, seguindo aqui, eu trago também as 5 maiores bilheterias de 2019 que começam a dizer alguma coisa aqui pra gente. Vamos lá. Se a gente pegar os 5 filmes mais assistidos no último ano,
A gente tem na quinta posição Capitã Marvel, né? Da Disney Marvel, com mais de 2.000 salas e 147 milhões faturados. Em quarto lugar, Minha Mãe é uma Peça 3, o fenômeno de Paulo Gustavo, com 1.168 salas. Olha só, gente, quase a metade. E 152 milhões faturados, um fenômeno. Em terceiro lugar, Joker, o Coringa, com 1.579 salas e 157 milhões faturados. O vice-campeão, né, na segunda posição, o Rei Leão live action da Disney, com 2.168 salas, 266 milhões faturados. E em primeiríssimo lugar, Vingadores Ultimato, também Disney e Marvel, 3.058 salas, 339 milhões faturados. Podemos ver, queridos, aqui, que no top 5, e se eu estendesse para um top 7, a gente teria mais de 60% da Disney. Isso quer dizer alguma coisa, não quer não, Cunha? Cara, quer dizer muita coisa, né? Aquele domínio clássico que a gente já conhece aí da Disney. Mas é muito legal que a gente tem esse representante brasileiro aqui no top 5. Né? Por mais que a galera fale aí, filmes de comédia e tal, não importa. A gente tem que estar lá, tem público para assistir. Eu mesmo gosto muito, não é o meu gênero predileto, mas eu gosto bastante. Agora tem uma coisa aí, né? A gente vê esse top aí de bilheterias. No geral, eu acho que 86%, né, dessa bilheteria ela é composta realmente por filmes gringos. Né? E a gente até teve uma queda, eu acho que de 2% no cinema nacional de bilheteria. Né? Por mais que a gente tenha aí, o Minha Mãe é uma Peça puxando aí esse trem. Né? Mas, cara, isso aqui não dá, é Disney, cada vez mais Disney. Eu acho que a gente vai continuar vendo isso, né? A gente não vê um cenário de mudança aí, mas aí um pouquinho mais para frente no episódio a gente vai falar de game changers aí, coisas que estão aí acontecendo que vão fazer uma bagunça em toda essa história aí. Olha, uma coisa interessante também da gente colocar aqui, minha gente, é que a gente tem cada vez mais iniciativas gratuitas na internet para mais pessoas assistirem a filmes bacanas, já que o cinema, mais a pipoca, mais o estacionamento, mais o refrigerante acaba sendo um programa muito caro, né? Então o Festival Vale Lux, né, de filmes franceses já está disponível para você assistir de graça, né, até o final do mês de agosto. O We Are One é uma iniciativa com mais de 100 filmes de 20 festivais, estão lá também gratuitos no YouTube. E a SP Cineplay, né, gente, iniciativa da Secretaria da Cultura da Prefeitura de São Paulo, com algumas raridades nacionais, filmes de Lúcia Murat, Tata Amaral, Héctor Babenco, Zé do Caixão, saudoso Zé do Caixão, e algumas obras da Mostra do Audiovisual Negro, muito bacana. E eu queria saber de vocês, gente, como é que vocês veem esse caminho da inclusão, né? Já que está cada vez mais caro esse programa do cinema, como é que vocês enxergam essas iniciativas? Já que é uma inclusão entre aspas, porque para você conseguir assistir num streaming de qualidade todas essas coisas que a gente elencou aqui, e até mesmo uma boa Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Globoplay, você precisa ter uma conexão de qualidade, né? Está havendo uma inclusão real aqui, ou vocês acham que isso é mais historinha e marketing, gente? Eu acho, Sansão, que sim. Eu acho que o que você falou antes de levantar essa pergunta é muito importante. Mesmo a gente hoje tendo que, como você também disse, dispor de uma boa internet para poder assistir com qualidade todos esses filmes, séries, seja o que for, nos serviços de streaming, se você pegar a conta de ir ao cinema uma vez por semana, levando em conta estacionamento, a pipoca, o ingresso, você ainda sai no lucro assistindo dentro de casa com esses serviços. Obviamente que o cinema tem filmes assim que a gente precisa ver no cinema, né? Os filmes eles se tornam mágicos e mostram a qualidade da produção de cada um deles nas telas de cinema. Salvo as exceções das pessoas que têm seus home theaters em casa, seus grandes telões, com suas poltronas com som e tudo mais. Porém, nessa questão que você levantou, eu acho que esses serviços de inclusão eles vão tomar força cada vez mais. Ainda mais se for uma família, né? Então, se você fizer vezes 4 tudo isso, dá para pagar a Netflix, a Amazon, o HBO Go e, assim, ter uma variedade muito maior em termos de
Catálogo, né? Catálogo, exatamente. E outra coisa, tem gente que não liga para a qualidade do som ou da tela. Quantas e quantas vezes a gente andava por aí de metrô e a pessoa tá assim, andando na escada rolante com o fone, exatamente assistindo lá um filme que eu falo assim, cacete, esse filme eu fui ver no cinema para apreciar, de repente tem efeitos e o som, o 3D, tal, não sei o que, e ela tá tudo bem, cada um no seu, né, tipo, seu quadrado, sem julgamento. Elas estão inclusivas, né, exatamente como você levantou aí, Sansão, e a Mila e a Thaís comentaram muito bem aqui. Estão inclusivas até a segunda página, né, tem a questão aí da velocidade, da internet, mas, por exemplo, o We Are One é um festival que está sendo aí levantado com fundos aí, né, de combate ao Covid. Mas se a gente dá uma olhadinha lá, cara, eu acho, tá? Eu não vou falar que é 100%, mas eu acho que uns 50% aí do conteúdo que eu vi lá não tinha nem legenda, sabe? O negócio tá jogado lá. A maioria são curtas, tem muito conteúdo em 3D, para quem quer utilizar óculos, enfim, ainda é uma boa iniciativa, né? Mas, cara, eu preciso colocar aqui minha profunda decepção com Netflix e a Amazon. Não fizeram nada, sabe? Não disponibilizaram, não estou falando nenhum acesso gratuito, mas uma página especial com alguns títulos, alguma coisa do tipo. Porra, esses caras aí tiveram com as ações de ambos aí atingiram o auge nessa pandemia. Porra, sabe? Não é possível, gente. Não é possível. Então, eu acho que daria, sim, para ser muito inclusivo aqui, colocar milhares de títulos para essa galera. E eles têm, cara, o aplicativo deles tem um modo lá light, onde você utiliza uma imagem com qualidade bem mais baixa, então chegaria em muito mais pessoas. Né? Então, acho que ponto negativo aí para a Amazon e Netflix nesse momento. Quero trazer uma questão aqui, até meio antiga, e que pode ser usada nos dias de hoje, que foi quando a TV chegou. Quando a TV chegou, o pessoal do rádio ficou com medo, ficou com o pé atrás. Puta, chegou a TV vai acabar com o rádio. Beleza. Quando a internet chegou, né, começou a bombar, principalmente no começo dos anos 90 aí, e o pessoal da TV ficou com o pé atrás. Até hoje tem a discussão do online e do offline, se um complementa o outro, quem pauta quem e tudo mais. Mas se a internet poderia conviver com a TV, né? E a questão dos nossos tempos, pelo menos aqui pro Senta Que Lá Vem Spoiler, é se o streaming chega para acabar com o cinema ou se essa convivência é possível, né, gente? E eu queria perguntar para vocês. Antigamente, o tempo de um filme sair do cinema para ele entrar no serviço do streaming era relativamente longo, né? Levava um tempo, o filme saía de cartaz, em qual streaming será que isso vai passar? Isso levava 2 meses, às vezes 3 meses, um tempo mais ou menos que gira em torno disso. Hoje esse tempo está cada vez menor e a gente vê os donos de sala de cinema bastante incomodados com coisas do tipo, até porque o poder de produção das plataformas de streaming é cada vez maior, né? Então a competição está cada vez mais acirrada. E eu pergunto para vocês, essa convivência saudável, ela é possível ou a gente vai ter cada vez mais uma sobreposição? Olha, eu acho que essa convivência é possível. Eu acho que tudo é possível. Essa janela, ela está cada vez menor desses lançamentos. Mas se a gente puder pegar aqui um pouquinho do que já se imagina que vai ser o próximo Oscar, se eu já puder entrar nisso, a gente tem a seguinte condição. Eu vou dar um exemplo aqui. Um filme que o Cunha adora e que eu assisti já 2 vezes também adorei, que é o Dois Irmãos. Foi o último filme lançado antes de encerrar totalmente. Esse filme ele faturou 10 milhões. Ao começo desse episódio, o Sansão estava dando alguns números de arrecadação. A gente estava falando coisas de números mega incríveis, milionários, né? E Dois Irmãos, que é uma superprodução, faturou aí nas telas de cinema 10 milhões. Então vejamos, se para um filme ele precisa ficar em cartaz, para ele ser indicado ao Oscar, né? Vamos dizer assim, acho que 2 semanas em cartaz, ser exibido no cinema em Los Angeles, ele tem uma série de pormenores. E se para a próxima premiação, os filmes lançados em streaming vão poder participar das categorias do Oscar, então eu vejo a grande união desse mercado, porque
talvez, eu posso estar errada, eles também pensem nisso que a gente acabou de discutir, que eu levantei, que a Thaís também levantou. Se você tem uma família de 5 pessoas, você vai para ir ao cinema, jantar, estacionamento, pipoca e tal, muitas famílias estouram esse orçamento, né? Ao passo que isso não pode acabar, porque o cinema, o streaming, ele só existe hoje por conta do cinema. E a gente tem a bolha cinéfila também, que alimenta grande parte desses números e que também dificilmente vai acabar. Muito pelo contrário, eu acho que tende a aumentar cada vez mais, porque as pessoas hoje em dia, elas estão... A gente diz que com a pandemia a gente ficou mais politizado, mas a grande parte das pessoas também está virando crítico de cinema, cinéfilo e tal, porque está assistindo mais coisas, está aprendendo a reconhecer seu diretor favorito, seu streaming favorito, seu roteirista e tal. Então eu acho que isso, assim, lá na frente toma fôlego e esses dois serviços conseguem conviver pacificamente, acredito eu. Olha, eu concordo com você, Mila. Eu acho que a convivência, ela não vai ser harmoniosa, mas ela vai existir, né? Muito se falou quando chegou a TV que ela ia acabar com o rádio, que a internet ia acabar com a TV, né? Essas convivências, elas existem, não são tão harmoniosas, mas estão aí, né? Então a gente vê as plataformas mais antigas se readaptando, o rádio virando podcast, né? Os aplicativos aí de rádios, da Rede 89, da Jovem Pan, toda essa galera vai se readequando, né? Se reinventando aí. Mas aí, com relação à janela aí que o Sansa comentou, né, do tempo de estreia, cara, isso era muito... Existia a garantia de quando o filme fosse sair do cinema, tinha que ter um espaço reservado ali para vender DVD, cara. Né? Então, e vendia muitos DVD, edições especiais, catálogos vastos, né? Você começava... É engraçado que você começava a lançar uma versão seca, que não tinha nada, depois você lançava a versão especial, a galera comprava de novo e tal. Só depois ele era renegociado aí com alguma outra plataforma. Então isso não faz mais sentido, né? Preciso encurtar essa janela para haver a negociação aí hoje com as plataformas de streaming e depois aí com a TV. Então isso faz realmente mudar demais as coisas. Aí contratos aí ultra complicados, né? Regionais, de como fazer isso acontecer. Mas é uma convivência não harmoniosa, mas que vai seguir existindo. Ainda bem, porque nada como assistir um filme no cinema, né, gente? Sempre vai existir. Complementando, pode ser que se torne um público específico como um público de teatro, que aprecia a arte, que aprecia o auditório, que aprecia o som e a imagem, mas que a transformação é inevitável. E tudo bem, né? Gente, voltando aqui ao cenário de Covid, que muitas vezes a gente tenta dar uma esquecida para ficar um pouco mais leve e mais tranquilo, mas trazendo um pouquinho esse cenário. A gente está tendo recentemente, né, aqui no Brasil, a reabertura de locais públicos, né, shoppings, alguns bares, né, praias, e o pessoal tá lá à vontade, todo mundo feliz, tranquilo e faceiro. E eu queria saber de vocês, cinema ainda não abriu, né, gente? Cinema é um lugar que tem aglomeração, é um espaço fechado, é muito mais grave, digamos assim, e deve ir lá para frente. E eu queria saber de vocês se sentem confortáveis para frequentar um cinema, mesmo que tenha um espaçamento maior ali entre as poltronas, ou vocês vão voltar para o cinema só quando tiver uma vacina para a Covid-19? Eu não vou ao cinema, não estou com saudade de shopping. Nessa hora, eu abraço todos os meus streamings. Não vejo a hora do Disney Plus estar disponível aqui no Brasil. Não vejo muito, estou muito ansiosa para esse serviço. Mas no momento, meus amigos, eu não vou arriscar, não. É uma pergunta capciosa, porque você falou assim, você tá com saudade? É claro que eu tô com saudade, é claro que eu quero ir, mas não é essencial e não é a prioridade, então vai ficar para depois mesmo. O mesmo por aqui, eu não me sinto nada à vontade, mas eu acho que é só a gente, né? Porque a Warner aí já tá com o lançamento aí pro dia 31 de julho de Tenet, né? O novo filme deles, que marca aí o retorno da abertura das redes de cinema nos Estados Unidos. Seria dia 17, né, de julho, mas eles adiaram em 2 semanas, porque aí os governadores aí não deram garantia lá nos Estados Unidos, que a gente está vendo de novo uma curva, né, começando a subir lá. E no Brasil ele mantém a data do dia 23 de julho ainda. Se você for dar um Google lá, você vê que o lançamento de Tenet nos cinemas está ainda como dia 23. Eles ainda não
não falaram nada, e a gente sabe que no Brasil tem a coisa regional dos governadores, né? Vai depender muito dessa política para reabrir. Mas nos Estados Unidos, no dia 17, vai ter o relançamento de A Origem, está comemorando 10 anos, e aí vai ser o filme que eles vão utilizar como termômetro dessa volta. Né? Se a galera vai voltar, se não, como vai ser o lançamento aí para frente de Tenet, se pode amargar um fracasso, como é que eles vão fazer. E, gente, tem a questão ultra polêmica do Cinemark também, né? Que falou que está pensando aí em reabrir sem a utilização de máscaras, sem medir a temperatura da galera, e somente ali com uma política daquelas cadeirinhas xadrez, né? Onde você tem uma pessoa, na outra não. Então tá bem polêmico isso aí, cara. Eu tô achando bem estranho. E eu fico imaginando, Mila, tá, Cunha, será que em nenhum momento foi conversado, sentaram na mesa aí os produtores e distribuidores junto com a Netflix, com a Amazon Prime, para você trazer um baita lançamento como esse num serviço de streaming que talvez estivesse disposto a pagar uma bala, como foi feito lá atrás com o Irlandês? Eu acho que essa conversa deve ter rolado em vários momentos aí, mas se você vê o próprio Sansão, Thaís e Cunha e ouvinte, Um Lugar Silencioso 2 estava pronto. Além do custo do filme, quando você faz uma campanha de lançamento, é praticamente metade do orçamento daquele filme. Essa campanha já estava feita, divulgação, data de lançamento. O John Krasinski, ele preferiu engavetar e não lançou no streaming. Eu não sei se isso é uma questão de... Eu não sei quem tem esse martelo final, né? Porque acho que a produção de um filme envolve aí a batida final de vários executivos, várias pessoas. Mas eu não sei, eu não imagino como pode ter sido uma conversa dessa. Eu tenho um amigo que trabalha em produtora e ele faz várias junkets e agora, nesse momento, nessa semana, o Tom Cruise deveria estar aqui no Brasil fazendo a turnê de lançamento do Top Gun 2. Ou seja, quando você já tem o filme pronto e você já pagou a campanha de lançamento, é muito caro. A gente está falando de muito dinheiro. Então, assim, até que ponto, né? Eu, pelo menos, não sei até que ponto para eles vale ou não lançar no serviço de streaming como alguns outros fizeram. É interessante, cara. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Porque eu acredito que vai ser um baita fracasso. Eu acho que um fracasso em dois sentidos. De bilheteria e um fracasso com relação à luta contra o Covid. Assim, que pode gerar uma baita aglomeração, porque muita gente é fanática pelo Nolan, e é complicado você se conter de não ver o negócio no cinema. Eu não assistiria, nem vocês aqui, mas a gente está vendo aí fora como as pessoas reagem com relação ao impulso, né, gente? Então, eu acho bem perigoso, devia até ter sido proibido isso pela prefeitura. E se tem uma empresa que tem muito cuidado com esse tipo de coisa é a Disney, né? E acho que é sempre legal a gente lembrar que durante esse período de pandemia, né, Milan, que a quarentena já virou noventena, né? Não sei nem como que a gente chama mais isso. A gente tem, nesse período agora, teria o lançamento de Viúva Negra, né, da Marvel, que é Disney também, o lançamento de Mulan, live action de Mulan, uma produção, parece que sem precedentes na parte financeira, o quanto eles gastaram ali, e também Soul, né, gente, o novo filme da Pixar, né, se eu não me engano o nome é Soul, da nova animação, também prevista agora entre junho e julho, né, então são 3 frentes da Disney, com 3 superproduções, provavelmente os carros-chefes deles aí, ao longo do ano, tem alguma coisa mais no final do ano, que eu não estou me lembrando agora, mas que é peso pesado também. Talvez as 3 maiores, né, lançamentos da Disney lá, poderia ter jogado alguma coisa no Disney Plus e não jogou, né? Ela está segurando, está esperando para ver o que faz. Ela sabe que muitas crianças e adolescentes se interessam por esse tipo de conteúdo. E eu fico imaginando, né, Cunha? A gente sempre imagina como estão os boards dessas empresas, o que eles estão discutindo. Puta, será que pelo menos um eu jogo ali no Disney Plus? Ou será que eu faço um negócio com a Amazon? Ou vamos cancelar 2020 e jogar tudo para 2021? Tá, você que é uma exímia planejadora, o que você acha que está passando na cabecinha dos executivos da Disney? Eu acho que ninguém esperava que fosse tão longo como você falou. E aí ficou todo mundo meio que esperando para ver o que ia dar antes de tomar qualquer decisão. Eu acho que começou uma discussão depois de bastante tempo para o Oscar poder incluir filmes que não tenham sido lançados no cinema. Então, acho que alguns executivos também quiseram esperar para poder
incluir as produções, né, na corrida do Oscar. E com relação à Disney, assim, a gente não tem acesso a isso, né? Ainda. Então, se sair direto no Disney Plus, não é acessível para todo mundo, por exemplo. Tem países que ainda não têm acesso. E é legal a gente lembrar que a liberação do streaming para ele concorrer ao Oscar é somente agora em 2021. Depois não considera mais de novo. E aí eu fico até pensando aqui, será que eles vão conseguir voltar atrás? Eu acho aquele tipo de mudança que, uma vez que você vira a chavinha, você não consegue mais voltar. Né? E aí, a questão aí que o Sansa levantou da Disney, a Amazon a gente sabe que não está de brincadeira no Brasil, né? Eles estão com um baita acordo aí com a Disney também. Tem lá todos os filmes de Star Wars no catálogo, Indiana Jones. E eu espero sim, cara. Eu acho que muita coisa, enquanto a Disney não pisa aqui, vai começar a aparecer ali. Mas eu acho que esse jogo de xadrez está sendo jogado agora, enquanto a gente está aqui falando. E mais notícias vão vir aí. Olha, minha gente, não é à toa que a gente tem Mila Camargo e Thaís Alcântara aqui, né? Afinal de contas, as duas são habituês de grandes festivais de cinema e podem falar um pouquinho mais pra gente da importância que esses festivais têm para um filme ser bem sucedido, né, minha gente? Então vamos lá. É sempre bom a gente lembrar, né, nos últimos festivais, vou trazer alguns exemplos aqui. Cannes, né, em 2019, premiou Parasita, premiou Bacurau, premiou Dor e Glória, premiou o excelente filme indie Atlantique, né, que está na Netflix, que foi adquirido na Netflix por conta dessa premiação. O Festival de Veneza premiou Coringa como o melhor filme. O BAFTA, né, que foi no comecinho do ano, premiou 1917, Jury, Parasita, História de um Casamento, entre outros. O Independent Spirit Awards, que acontece uma semaninha antes do Oscar, premiou, entre outros, The Farewell, Joias Brutas, que a Mila adora, História de um Casamento e O Farol, né? O Globo de Ouro, que costuma ser parecidinho com o Oscar, premiou aí Coringa, Jury, Era Uma Vez em Hollywood, The Farewell e por aí vai. E a gente pode lembrar de exemplos caseiros, né, gente? No ano passado, Bacurau e Vida Invisível foram super reconhecidos, né? Principalmente lá em Cannes, quando ganharam o prêmio de Havana, de Lima, de Munique, de São Paulo e de tantos outros festivais, né? Não só em Cannes, como vários outros festivais. E eu queria saber de vocês, sem o endosso desses prêmios, né? Sem o mundo reconhecer a qualidade de um filme, será que ele teria a mesma história e a mesma vida útil na sua carreira, né? Puxando, já que a pauta aqui é Oscar, será que a gente teria a força de tantos filmes no Oscar, não fossem esses festivais endossando e validando a qualidade de cada um deles? De jeito nenhum. Eu acho que esses festivais são importantíssimos no circuito. Então, eles são importantíssimos e, mais ainda, eles movimentam a indústria de uma forma de mantê-la aquecida ao longo do ano. Então, isso, a gente também não pode negar a parte financeira que esses festivais trazem para esse mercado. Eu acho importantíssimo. Eu acho que seria uma grande pena e uma grande perda para o mercado se eles deixassem de existir, como esse ano vários foram cancelados. Além disso, eu acho que a gente fica muito à mercê dos algoritmos, né? Então, vocês falaram um pouquinho sobre isso, acho que no episódio sobre a pandemia, que vocês só comentaram sobre um filme porque apareceu naquele top 10. Mas quem determina aquilo, né? O quão é humano ou uma indicação que nos leva a ver aquele que todo mundo está vendo. Eu acho que humaniza a questão das indicações, das relações. Os festivais, com certeza, dão uma validação, é um selo de qualidade importante, além de movimentar uma indústria gigantesca. Com certeza. E a gente não pode esquecer também que os festivais eles são ultra importantes porque é onde os distribuidores fazem aquisições de filmes, né? É onde Netflix e a Amazon estão brigando demais no momento. Especialmente Cannes, né? Que é ali a principal porta. Inclusive, nesses festivais rola muito buzz, né? A galera conversa muito sobre esses filmes durante os festivais, então os olheiros estão ali, eu acho que isso aqui está gerando barulho, é bem legal. E, acho que vai prejudicar muito também aí distribuidores e produtores independentes. Por exemplo, a A24, que a gente ama muito aqui, tá com 13 filmes aí sem data, né, de estreia, e a gente sabe que a A24 vive
em festivais, né? E é lá que os distribuidores pensam e fazem com que os filmes eles engatem. Então, é isso. Os festivais, eles levantam a bola para que o Oscar ali na frente corte. Basicamente é isso. Então, a gente fica sem o motor ali embaixo que vai fazer decolar essa indústria, né? Gente, outro ponto que eu acho bem interessante a gente trazer, eu não sei vocês, como vocês percebem o Festival de Gramado, né, no sul do Brasil. Temos também o Festival de Paulínia, a Mostra Internacional de São Paulo e tudo mais. E eu queria saber de vocês, se sentem falta de uma premiação, de algo mais unificado, mais popular, que atrai o interesse do público, né? Então, a gente estava conversando no episódio que a gente gravou, muito bacana, sobre cinema nacional, e o Cunha colocou que o cinema brasileiro vive, né, do tripé formado pela comédia, pela miséria e pela putaria, né? E eu queria saber de vocês, falta um grande festival, uma grande premiação nacional, ou Mila, de repente até da América Latina, com muito mais força, que traga isso, né? A gente tem alguma coisa ali em Lima, a gente tem uma premiaçãozinha em Santiago e tal, mas eu sinto que no Brasil isso é tudo muito, não só vazio e pequeno, como restrito a uma panelinha. O que vocês acham, gente? Eu acho que esses festivais, eu já estive em todos esses dois que você citou, em Gramado e Paulínia eu já estive, só que tem um festival que eu estive, ele não existe mais, mas que de todos esses no Brasil, era o mais glamuroso na sua palavra mesmo, era o Festival de Cinema de Manaus. Eu me lembro, assim, presenças do Steve Martin, Alec Baldwin, era uma festa muito, muito bacana, com tudo que o Oscar pede, tapete vermelho e tal. Eu acredito, Sansão, que o que você falou é isso aí. Esses festivais hoje em dia, eles são muito lista VIP da Caras ou da Quem e dessas revistas sociais, né? Com os globais. Então, assim, fica muito restrito. Exatamente, a TV Globo, para você participar, você tem que ser amigo do amigo do amigo, alguém tem que pedir para você estar na lista do fulano. E, na verdade, a última coisa, pelo menos a última vez que eu estive no Festival de Gramado, você nota assim, que a última coisa que as pessoas estão debatendo é cinema, sabe? São tantas outras questões que, tipo, eu lembro que à tarde você passava nas exibições, as salas não eram cheias. Quer dizer, você está num festival e as salas estão vazias, né? Tá ali o Kikito, coitado, saudoso, posando, para quê? Para ter ali a bola da vez da novela das 7 na frente dele, na revista Caras. É isso. E poderia ser um espaço para fortalecer, né, aqui o mercado nacional, porque precisa de uma movimentação, de uma união, de pegar esses editais e falar assim, a gente precisa mudar isso para ser mais acessível e inclusivo, e não é. A gente tem um grande problema. A nossa Hollywood Tupiniquim é no Rio de Janeiro e é editada pela maior empresa de televisão que a gente tem. Então isso é muito restrito. É muito difícil abrir, né, dessa forma que você está falando, que seria sensacional. Fica muito difícil uma indústria ela evoluir, né, quando a gente não tem uma cenourinha ali na frente, né, de reconhecimento, né? Isso vale para tudo, né, para todos os mercados, especialmente de entretenimento. Mas, cara, eu deixei de acreditar no Brasil que a gente vai conseguir fazer isso, especialmente nesse momento Covid e nesse momento governo, né? Cinemateca sangrando, enfim. Eu acho que quem pode surgir aí e tem força para isso, eu acho que é a própria Netflix, a Amazon, sabe? De organizar um festival próprio deles, que seja regional ou nacional, alguma coisa do tipo, e transmitir dentro do próprio serviço deles, sabe? Eu acho que é uma forma de fazer isso, deles unificarem globalmente isso, né? Porque no Brasil, sinceramente, eu acho que, como você falou aí, Mila, vai para o lado do glamour, tem pouca gente especializada, a maioria vai lá para aparecer em foto, para atualizar o Instagram, postar stories, fofoca, quem tava com quem. E eu acho que, assim, cara, no Brasil também eventos que nem cinema, sabe? Às vezes da publicidade também. A galera não costuma ir para debater o que tá ali, né? Costuma ir lá para tirar foto para dizer que tava lá também, tá? Mas eu acho que é uma coisa que acontece também no mundo, mas eu sinto que aqui no Brasil isso é um pouco mais acentuado, sabe? Então, isso é péssimo pro cinema. É muito ruim, né? Por mais que não tenha que interessar só cinéfilos, né? Eu acho que a gente tem que trazer algo mais nessas histórias. Tem que haver uma cobertura da mídia, não só especializada,
né? Porque o Oscar ele é coberto pela mídia não especializada por cinema, é por tudo, né? E não só o Oscar, festivais menores também. E no Brasil isso acontece num canalzinho fechado, pequeno, lá no jornalzinho pequeno, e é uma notícia de um dia e não se fala mais nada, sabe? Me peguei pensando, né? Por que a gente é tão, quer dizer, algumas pessoas vidrado no Oscar, né? Se você pensar, o Oscar, ele dita muita coisa no mundo, ele dita tendência, ele dita comportamento. A importância do Oscar para o mundo é tamanha que a moda é ditada pelo Oscar. Ou seja, se vocês separarem as coleções todas de moda, elas são lançadas, o início delas é sempre depois do tapete vermelho. No tapete vermelho estão as tendências. E aquilo se espalha para o resto do mundo, sabe? Então aí você vê na festa do Oscar, você tem ali convidados como a Anna Wintour, que é a editora-chefe da Vogue, você tem esse tipo de gente. Aqui não existe essa, como o Cunha falou, essa interação de diferentes mídias cobrindo esse tipo de festival. Eu e o Sansão, a gente assistiu junto esse ano, a convite da Cinépolis em parceria com a TNT, a transmissão do Oscar numa sala Cinépolis. Poxa, foi super bacana, né, Sansão? A gente foi lá, era um grupo pequeno de pessoas, eram pessoas mais do mercado mesmo. Então você chegava lá, tinha o seu drinkzinho, tinha a sua pipoca, rolava ali uma social, entrava e você assistia a transmissão perfeitamente bem. Quisera a gente que isso virasse uma constante, uma forma que virasse algo mais diplomático, porque a hora que abrir realmente e que as pessoas tiverem acesso ao Oscar e entenderem a importância dele, todas essas questões, poxa, seria maravilhoso. A gente ia começar a ver de outra forma, sem ser aquela coisa elitizada, né, de sociedade, de gente branca e rica. Como a solução de muita coisa vem de dentro para fora, né? Então eu vou trazer aqui para vocês os premiados no último festival de Gramado, tá? Que teve ali no segundo semestre do ano passado. O melhor filme foi Pacarrete, a melhor direção, o Alain de Botton de Pacarrete, melhor ator, Paulo Miklos por O Homem Cordial, melhor atriz, Marcélia Cartacho, Pacarrete, melhor roteiro foi a galera que escreveu o roteiro de Pacarrete, a melhor fotografia foi o Edu Rabin por Raia 4, melhor montagem foram as meninas que montaram o filme Hebe, olha lá, Cunha. Melhor trilha sonora, O Homem Cordial. Melhor direção de arte, o filme Veneza. Atriz coadjuvante, Carol Castro, no filme Veneza, tá? E a Soia Lira, de Pacarrete. Melhor ator coadjuvante, João Miguel, de Pacarrete. Melhor desenho de som, a rapaziada que desenhou o som de Pacarrete. Prêmio especial do júri, 30 anos Blues. Júri da crítica, Raia 4. E júri popular, Pacarrete. Gente, eu não sei em que bolha eu estava em 2019, eu não sei o que aconteceu comigo para ver o Pacarrete, né, ter ganhado praticamente todos os prêmios do Festival de Gramado e eu ter passado o ano inteiro falando, você viu Bacurau? Porra, Bacurau é animal, você precisa ver Bacurau. Então eu não sei o que está acontecendo comigo. Então a gente tem o maior festival do cinema nacional entregando praticamente todos os seus prêmios para Pacarrete, e eu não estou me desfazendo de um filme que eu sequer vi, mas que eu não vi em sala de cinema, que eu não vi em campanha, eu não vi em serviço de streaming, eu não vi sequer a Globo fatiando o filme em 5 episódios e fazendo a sua minissérie. Gente, o que aconteceu com Pacarrete? Em que mundo, em que bolha está o Festival de Gramado, que nem a gente, né, Cunha, amante do cinema, ouviu falar? O que está acontecendo com essa gente, meu Deus? A gente pode fazer um Globo Repórter, da onde veio, onde vivem, cadê os pacarretes, né? Como se reproduzem. Mano, é bizarro, é bizarro. É muito chato, né, gente? Até vendo todo esse contexto, só abrindo micro parênteses aqui, eu vi que os funcionários da Cinemateca entraram em greve ontem, inclusive, né? O negócio lá tá grave. Então, com todo esse contexto que a gente está falando aqui de premiações, a história aí do Pacarrete, a Cinemateca indo mal, então tá sendo asfixiado, né, o cinema nacional. Essa é a grande verdade, está precisando respirar por aparelhos há algum tempo, né? E não é uma ditadura, né, no sentido cultural, é uma ditadura financeira mesmo, de você tirar a grana e deixar morrer, sabe? Então a gente começa a ver isso, vai começar a aparecer cada vez mais em festivais, nego que está financiando para estar lá, e é isso aí, é triste.
E eu queria saber de vocês, todo esse glamour, né, esse favorecimento que a gente tem ano após ano dentro do Oscar e de outras premiações, fora dessa bolha, gente, desse tapete vermelho, desses espumantes, será que o mundo se importa mesmo com o Oscar ainda? Porque eu vou dar um exemplo, a gente pega a top 10 da Netflix, você pode ir agora, pode ir amanhã, depois de amanhã, vai ter filme de lutinha, vai ter uma comédia nacional, talvez duas, vai ter um filmezinho mais adolescente, e isso é o que o povão gosta, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu queria saber, essa bolha do Oscar, até onde ela vai seguir sendo uma bolha e até quando, né? E que atitudes a gente pode tomar para estourar essa bolha e fazer com que o Oscar realmente chegue em todo mundo com um nível de interesse muito maior do que teve até aqui. Eu tenho uma visão do Oscar que, assim, ele é um festival nacional que tem uma relevância mundial e, em termos de distribuição, ele atinge muito além dos Estados Unidos. Mas eles continuam olhando só para o próprio umbigo, porque é característica, né? Para o bem ou para o mal, eles são nacionalistas. Possivelmente, em 2021, eles vão abrir mais para as produções internacionais, por falta de opção mesmo, por falta de lançamento, mesmo que eles adiem a data, eles vão precisar incluir outras produções e está muito mais mesclado, né? Então a Alemanha que se junta com o Canadá e finaliza lá, então é muito mais difícil de você falar assim, esse aqui é da categoria melhor filme estrangeiro. Tá muito mesclado. Mas eles continuam olhando só para dentro. Então, ou eles colocam daqui para frente, eles internacionalizam mesmo, ou eles continuam com essa política interna. Eu não sei, eu não acho que eles vão abrir. É como vários filmes americanos, né? O patriotismo americano, ele tá no Oscar também. Mas eu vejo também esse outro lado do Oscar, se a gente colocar essa relevância mundial que você citou, Thaís, eu acho que ela traz muita discussão boa, né? Eu citei há pouco tempo a questão da moda, o Sansão citou os movimentos, porque todo e qualquer movimento que começa no Oscar, que começou, e a gente tem alguns exemplos deles bem recentes, eles tomaram uma força gigantesca. Além de tudo, porque a gente tem pessoas muito poderosas naquela indústria. Então, se você pegar os próprios atores, né, você tem um cara lá como o Tom Hanks. O Tom Hanks, eu acho que ele foi o grande divisor de águas nessa pandemia. Ele é tão importante que até então, até ele não contrair a Covid, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui, Vin Diesel estava ali dizendo, não, nós vamos continuar com Velozes e Furiosos e outras pessoas seguindo com suas produções e tal. Foi o Tom Hanks anunciar que ele estava na quarentena, ele e a mulher dele infectados na Austrália, o mercado parou devido ao tamanho e a importância que ele tem. E o Oscar não é nada mais que isso, né? Apesar dele ser algo, como a Thaís falou, eu super concordo, nacional, a gente não pode negar a influência do American Way of Life, da cultura americana, não só, principalmente no Brasil, como em vários e todo o país do mundo, ela está inserida. Só aproveitando o gancho aqui com as respostas da Thay e da Mila, eu queria perguntar para você se as 4 brilhantes vitórias do Parasita, né, no último Oscar, podem ser um game changer nessa situação inteira e abrir portas definitivamente, né? Eu fiquei em dúvida se isso foi só um carinho que a academia fez pontualmente ali na Coreia do Sul, ou se a gente pode ter realmente algo muito diferente, porque como a Mila falou, a gente viu junto e a torcida pelo Parasita foi um negócio que fazia muito tempo que eu não via. Se esse cenário se repetir por 4 ou 5 edições de um filme não americano ganhar, como será que seria a reação deles? Eu gostei demais, nós torcemos muito, todos juntos aqui, para a vitória do Parasita, mas eu, de fato, eu não acho que a representatividade ela vai salvar o Oscar. Né? Eu acho que por mais que isso aconteça, que tenha sido só esse ano, ou que seja anos subsequentes, eu acho que o buraco ali é muito mais embaixo. Né? Como eu falei aí abrindo o episódio, a gente está falando de um evento do século XX em 2020. Né? Então, cara, o buraco é enorme. Né? E ele só existe da forma como ele existe, porque os acordos lá com a ABC, eles ainda vigoram, né? Pô,
um anúncio lá de 30 segundos, por exemplo, ainda custa $2 milhões, né? Está atrás só do Super Bowl, por exemplo. Mas isso não deve se sustentar, e esse ano agora, e olha que louco, né? Com o Parasita concorrendo em tantas categorias, a gente teve a pior audiência do Oscar, né? Então aí talvez esteja uma resposta só, de tantas que a gente precisa ter, né? Então eu acho que não vai salvar. Sobre aí a questão das pessoas se importarem com o Oscar, cara, eu acho que o Oscar ali em 2018 ele teve a primeira, eu acho que a 10ª queda expressiva de audiência, e eles até ali voltaram para a imprensa, lançaram uma nota falando que o Oscar de 2019 vai ter aí uma categoria de filmes populares, né? Eles queriam ali agradar todo mundo, os filmes de heróis, né? E o filme tá lá na disputa. E aí rolou aquela crítica, né? Pô, você vai criar então uma categoria paralela onde teremos filmes populares, que serão, todo mundo sabe, só filmes de heróis, e aí vai ter uma outra categoria de melhor filme impopular, então quer dizer que filme artístico, com uma produção menor, ele é impopular, né? Então é por isso que eles voltaram atrás também e está agora nesse choque, né? E agora, né? O que a gente faz com essa história aí do Oscar? Olha, como o Cunha trouxe aqui, a audiência do Oscar caiu 20%, né? De 2019 para 2020, é uma queda expressiva. Mas eu fico com uma certa dúvida. Você tem no Oscar uma audiência global, eu não tenho todos os números aqui na minha frente, mas penso eu que a audiência de muita coisa na TV caiu e vem caindo ano após ano. Afinal de contas, estamos consumindo a internet e os serviços de streaming a rodo, né, gente? Basta ver o quanto a Netflix, a Amazon Prime, né, a HBO Go, a Globoplay e tantas outras vêm aparecendo e crescendo. Disney Plus, aliás, estamos aguardando vocês aqui no Brasil, Disney Plus. E aí vem uma questão interessante, né, gente? A Netflix e a Amazon Prime se converteram, além de distribuidoras, né, de ter ali os filmes no catálogo e as séries, em produtoras, né? Então, como é que ficaria um Oscar transmitido dentro de uma plataforma que, de certa forma, tem torcida, né? Você precisaria ou ter o Oscar em todas elas acontecendo ao mesmo tempo e cada um faz a sua transmissão com torcida e tudo bem, ou você teria um Oscar disponível ali no YouTube para todo mundo poder acessar, e ainda assim a gente sempre duvida um pouquinho, porque o YouTube é do Google e de repente o Google tem uma parceria e tal, então acho que teria toda uma desconfiança em cima, né? E eu queria saber de vocês, o Cunha já falou várias vezes que passou da hora do Oscar estar nos streamings, mas como viabilizar de fato uma operação que não é tão simples assim? Eu acho isso sensacional que você falou, não tinha pensado. Eu sempre penso, eles deviam estar disponíveis nos serviços de streaming, mas você colocou uma questão aí interessante. Será que eles deveriam, cada um deles, fazer sua transmissão com sua própria equipe? Eu acho que isso seria sensacional, porque foi o que eu acabei de falar em cima do comentário do Cunha. Isso poderia tornar acessível. Ou seja, você pode escolher a sua plataforma favorita para assistir, porque você sabe que na sua plataforma favorita, a transmissão vai ser de tal maneira, né? Então, o poder da escolha faz com que tudo fique mais acessível para a gente, né? E aí como é que você fala? Você amplia o seu campo de opções. Muito legal essa ideia aí, Sansão. Vale para os eventos brasileiros e para um evento global maior. A gente tem isso regionalmente, apresentado por youtubers locais, inclusive. Isso já acontece, né, lá dentro do YouTube. Eles só pegam os sinais lá da emissora e fazem a sua transmissão. Não querem nem ouvir o host que está lá no Oscar, que o Oscar é sempre indeciso, né? Tem ano que tem host, tem ano que não tem e não mexe na audiência. Eu acho que já passou. É isso, cara. Cinema é cultura pop. Você tem que ter gente da cultura pop falando ali. Eu lembro que no episódio de Oscar também a gente falou sobre o MTV Movie Awards, que era demais. Tá precisando um pouco disso, sabe? Dessa linguagem mais direta. Eu lembro que lá tinha uma premiação de melhor beijo, por exemplo. Não estou dizendo que tem que ir para esse caminho, né? Mas eu acho que quando a gente parte do princípio, tem uma Netflix, uma Amazon, uma HBO, uma Disney Plus, Apple, e cada um ali tem o potencial de ter a sua própria premiação, eu acho que a gente está enriquecendo, sabe? Eu acho que vai ficar uma concorrência ainda maior para trazer uma premiação mais relevante. E, assistir tudo via streaming, sabe? Pode assistir na hora, pode assistir depois, né? Tá certo que perde um pouco a coisa de assistir todo mundo junto, como a gente teve aí nesse evento recente de Game of Thrones, que era muito legal acompanhar junto, torcer junto é muito legal, mas isso dá para continuar a acontecer. Eu só acho que, uma coisa complicada de a gente fazer, por exemplo, é abrir
por uma votação popular. Eu acho isso complicado, porque tem robôs, tem toda aquela história, a gente sabe como essas coisas acontecem. Eu acho que não é por aí. Eu acho que um caminho pode ser cada plataforma ter o seu streaming, e como o Sansão falou aí, eu não acho que o YouTube vai abarcar tudo isso, né? Eles têm a loja deles lá, Google Play, enfim, todo mundo tem os seus interesses ali. Eu acho que é um dos motivos também de não ter acontecido ainda. Até porque hoje no Brasil a gente também é refém, né? Se você não tem a TV a cabo para ver na TNT, você vai assistir aonde? Na Globo, editado e naquele horário retardado, que eles já... Retardado no sentido, né? Depois de que já está acontecendo há muito tempo, com aqueles comentários. Enfim, então a gente já é refém se você não tiver a TV a cabo. Então que tenha a opção de escolha, como vocês falaram. Tem mais uma coisa, né, gente? Eu acho que o Oscar, ele é muito preso à cerimônia do Oscar, né? Então é aquela coisa, o tapete vermelho, os vestidos, as entrevistas que já tem ali, o pessoal, a piadinha do apresentador, ou seja, um co-apresentador, seja lá o que for, e naquelas 3, 4 horas, prêmio em cima de prêmio, o recado da indústria e por aí vai, né? Eu acredito que o Oscar poderia tentar um pouco sair dessa amarra, né? E ter, o Cunha falou, o melhor beijo, o melhor meme, o melhor filme de super-herói, e várias premiações paralelas acontecerem até antes, né? O Oscar não precisa ficar preso àquelas 4 horas. Ele pode começar talvez um mês antes, dando prêmios mais leves, incentivando a participação, entrando no TikTok, né? Entrando em outras plataformas e dialogando com um público mais jovem, com um público de vários lugares. Né? Olha, o Oscar agora tem mais... Ele tinha 50 categorias, agora tem 100. Só que essas outras 50, de melhor filme da América do Sul, ou de melhor filme transgênero, sabe, coisas do tipo, isso vai acontecendo de forma que vai envolvendo os públicos, para quando chegar na cerimônia, olha quanto assunto legal você tem para falar, além das mesmas piadas de sempre, feitas de americano para americano, né? Acho que o que a Thaís colocou aí, do Oscar ser mais global e ele chegar em todo mundo, não quer dizer só você todo ano premiar um filme cada vez de um país, né? Porque isso aí geraria até um sentimento conflituoso dentro dos americanos e a gente teria um Trump do entretenimento aparecendo ali e falando que é filme de guerra que tem que ganhar, né? Mas eu acho que podem ter várias saídas criativas, né, que dê um frescor aí na academia como um todo e que deixem um Oscar mais gostoso e a gente não fique refém das 4 horas pela TNT ou de receber um convite maravilhoso como a Mila trouxe aqui pra gente, ou de ver a Globo com aquele delay péssimo, com aqueles melhores momentos e a Glória Pires não sabendo nem onde está, né, gente? Eu concordo muito aí com o que vocês estão falando, eu acho que o caminho é esse, vamos ter essa plataforma aí de entrevistas, né, ao longo do ano, entrevista aí com diretores, quais são os próximos projetos, junta tudo isso, bota lá a sessão maquiagens de atrizes, roupas, tal, tanta coisa envolve esse universo, né, e não ficar só preso nessa história lá do prêmio no final, né, é como o Sansão falou, cara, ao longo do ano você vai ativando o nome Oscar, mas com vários assuntos ali. Então, só não existe por isso, né, eu acho que os próximos anos aí, um custo de inserção ali do anúncio de 30 segundos. Quando isso começar a valer cada vez menos, já está nesse processo, só que ainda vale muito, a gente vai ter essa mudança. Né? Vai ter, mas de novo, precisa mudar para o século XXI. E olha, gente, por último e não menos importante, eu sinto falta também da Escola Rubens Evaldo Filho ir mais longe, né? Faz alguns anos já que a gente perdeu o Rubens Evaldo, né? A Globo e a TNT vem tentando substituí-lo, né, de formas diferentes, e parece que nunca é a mesma coisa, né? Parece que aquele cara que realmente viu os filmes, que é realmente um cinéfilo e gosta pra caramba do negócio e fala com clareza para todo mundo, essa é uma escola que parece que não tem mais alunos, né, que se aplicam na escola, ou se tem, né, Cunha, já que a gente tem youtubers muito bacanas aí, eles parecem não chegar nesse nível, né? Parece não ter acesso ao tapete vermelho que a gente tanto fala aqui. Que às vezes é melhor, né, gente? Não precisa ter um rostinho bonito acompanhando. A gente quer que aquelas pessoas que a gente vê o ano inteiro estejam também presentes nesse momento. Eu vejo uma iniciativa muito forte deles fazerem
de forma independente isso acontecer, mas acaba ficando muito nichado, né? São as mesmas 20 mil ali, as mesmas 10 mil ali, as mesmas 5 mil acolá. E quando a gente tem no Oscar um evento gigantesco, né, de proporções enormes, mesmo com a queda de audiência, a gente não tem uma transmissão à altura, né? Então é muita baboseira sendo falada, a Glória Pires foi uma vergonha, é uma pena que a gente não tenha mais o Rubens Evaldi. Eu adoro ver os comentaristas, youtubers que a gente gosta comentando, mas se eu não posso ver a cerimônia, se eu não posso ver o tapete vermelho, se eu não posso ver os discursos, se eu tenho que esperar mais gente, em 2020, a gente tem que esperar 2 horas depois para a senhora Globo passar no horário que ela quer, quando a gente tem tantas opções que poderiam adquirir um evento tão bacana como esse. Então é esse tipo de bolha estourada que eu espero ver no Oscar, muito além do que a gente viu com Parasita aqui em 2020. Falou tudo. O ano passado a TNT tentou juntar lá meia dúzia de influenciadores para comentar, mas também muita piada, pouco conteúdo, e lá no tapete vermelho fica sempre o Hugo Gloss e aquela outra menina, mas Caroline Ribeiro. É superficial, é uma coisa assim que não agrega. É a velha história, né, meu? Vamos colocar quem na transmissão para a gente chegar nos maiores números possíveis aqui. Puta, às vezes especialista, não que nós sejamos, longe disso, mas se você coloca lá um especialista, você afasta, né, muita audiência, você vai nichar, né? E aí tem outra questão também, por que o Oscar, a gente vê ele com um apelo não tão grande assim, os filmes são artísticos, impopulares, mas será que eles são mesmo? Será que não é porque a plataforma é fechada e você não, a massa não consegue assistir? Né? Será que precisa mesmo ter esse filme popular? Como o Sansão falou, se você abre isso para que todos assistam, será que o impacto aí não seria diferente? Claro que isso não aconteceria de um ano para o outro, mas se a gente começa a ter o Oscar, esses eventos aí abertos com mais frequência, eu sou muito também crítico da questão quando a gente fala, né, o público não gosta, não tem gosto refinado, né? Mas aí você vê, o que a TV coloca também aberto para o público é complicado, né, cara? Eu acho que você pode educar também através da TV. A gente tem aí, o Sansão lembrou muito bem do Rubens Evaldi Filho, e a gente teve durante muito tempo um cara que eu achava demais e que trazia um glamour, uma elegância, que era o José Wilker também, né? Saudade Zé Wilker. Então, e um cara assim, entendia, sabia falar, sabia se colocar e trazia toda essa carga de elegância e refinamento sem ser soberbo, para que as pessoas entendessem, né, a questão do Oscar. Olha, como vocês puderam ver nesse papo aqui, o futuro do Oscar tá longe de ser uma unanimidade, né? Tem muitas ideias diferentes, muita coisa para ser discutida. A gente torce para que a premiação seja cada vez uma coisa mais plural, chegue mais gente e mais gente se apaixone pelo cinema, né, gente? Não só pela Netflix, pela Amazon ou pelo filme que está passando pela TV, mas pelo cinema, né? Tenha vontade de ir para o cinema. É claro que a gente está em pandemia, mas assim que possível, tenha vontade de entrar numa sala de cinema e curtir o cinema, curtir o som do cinema, uma fotografia que você vê numa tela maior, né? As próprias atuações, as cores, a paleta de cor, né? Como a gente sempre fala por aqui, e curta o cinema da forma que ele merece ser curtido, como foi recentemente com 1917, né, gente? A gente, inclusive, gravou o Regresso aqui recentemente com a Mila Camargo, que estava com a gente, e todos nós teríamos adorado ver um filmaço de explosão, de luta, de batalha como aquele numa telona de cinema. Imagina o som daquilo numa telona, né? Então a gente sente muita falta disso, e é difícil a gente falar, gostaria que todos sentissem, mas a gente gostaria de que o cinema e as premiações, né, como o Oscar, se tornassem cada vez mais acessíveis, né, em termos de preço, em termos de distribuição e várias outras coisas aqui. E a gente agradece demais a presença das nossas duas lindíssimas, queridas, oscarizáveis. Thaís Alcântara, tá? Obrigado. Obrigada por me ter aqui mais uma vez. Sempre um prazer discutir tudo isso, trocar esse papo gostoso sobre cinema e outras coisas. E só vou fazer uma observação, de repente a gente tá tão saudoso que aí a gente vê um movimento aí do retorno dos cine drive-ins, porque a telona continua sendo uma paixão muito forte e não vai deixar de existir.
Eu adorei participar de novo aqui, como se fosse uma parte 2 do nosso primeiro episódio que eu fiz com vocês dois do Senta Que Lá Vem Spoiler. E até breve, deixo um beijo grande e o meu @A3Mila com 2 L's no Instagram. Obrigado pelo papo aqui, foi bom demais. É muito bom a gente fazer esses exercícios aí, né, do que está acontecendo de futurismo. E aqui, só para cortar uma bola que eu lancei lá no início do episódio, eu acho que assim, a Amazon Prime ela vai ter uma puta influência ainda nesse cenário. A gente está só começando a enxergar. Eles anunciaram, acho que foi ontem, pouquíssimo tempo aí, o Prime Video Channels, que é uma assinatura um pouquinho mais cara da Amazon Prime, que você consegue acessar conteúdo HBO. Então, a gente vai ter lá Chernobyl, Game of Thrones, Westworld. Então, vai começar a rolar, né? Essa coisa de você começar a comprar outros canais dentro da Amazon. Inclusive conteúdo regional. A Amazon está começando a negociar isso, que tem aquelas cotas, né, que você precisa ter. E eles vão lançar também o Amazon Video Store, que é o serviço de locação deles, com preço localizado, né? E a gente sabe que no Brasil a galera não tem o costume, né, de ficar alugando filme digital, né? E eles estão vindo com esse desafio de mudar esse hábito, lançando aí com um preço no chão, né? E a gente sabe que a Amazon ela consegue ser predatória, né? Ela assume o prejuízo para ela, né? Inclusive a assinatura de R$ 9,99 deles é a mais barata do planeta aqui no Brasil. E aí, eu acho que é isso. E, bom, a gente, Sansa, você manda o boletinho lá para a Rede ABC? Fechou, né? Não vou mandar o boleto ainda, mas eu vou dar uma dica aqui, cara, que é o episódio 34 do Senta Que Lá Vem Spoiler, quando eu, Cunha e Mila, cara, falamos sobre o Oscar. Quem tá saudoso aí do Oscar, falamos sobre o Oscar, onde o Parasita lavou a égua e levou 4 estatuetas, inclusive diretor e melhor filme. Episódio 34, um dos nossos favoritos, né? Parasita é tetra, aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler. Um abraço para todo mundo, gente. Obrigado pela participação e até a próxima. O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São 2 caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, a telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as 2 redes sociais. Para por aí, né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLDS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLDS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Cara, a gente está em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente está. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer, tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple Podcasts. E Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta Que Lá Vem Spoiler! A, B, on the B.